Nós vamos começar lendo um versículo no capítulo 3 do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo 3, o versículo 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Essa é a frase com qual quero que nós comecemos. Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Falando de Josué, e Josué estava diante do anjo do Senhor, que entendemos ser a segunda pessoa da divindade. Se nós encomendamos esse tempo em tuas boas mãos, pedindo a direção do teu Espírito, a graça, Senhor, do teu Espírito, o doce falar do teu Espírito, e que o Senhor nos convença, o Senhor fale conosco, o Senhor sabe o que precisa ser realizado em cada um de nós e confiamos que o Senhor o haverá de fazer. Senhor, unge os lábios que falam, os ouvidos que ouvem, o coração que recebe. Senhor, como nós dependemos de Ti para tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, como podem perceber ou desconfiar, isso aqui é um parênteses dentro do estudo dos personagens que temos acompanhado e visto aí ao longo de mais de um ano agora. E no início dessa semana eu tive um sentimento de que deveríamos considerar alguns aspectos dessa oposição de que acabamos de ler aqui. E dois textos-chave, base, vieram ao meu coração. Um deles está em 2 Coríntios, capítulo 2, e o outro é o primeiro capítulo do profeta Isaías. Né? Aí, conversando com alguns irmãos, então entendemos que eu deveria prosseguir e trazer isso para a meditação dos irmãos. Os dois textos tratam de questões diferentes, mas tudo relacionado a essa oposição espiritual, as dificuldades que encontramos na nossa caminhada, na nossa jornada espiritual. E precisamos ver os métodos de Deus para com o homem em cada um desses casos. Né? E se o Senhor nos ajudar, nós vamos dar um pouco de contexto para que entendamos o que estava no pano de fundo por detrás dessas situações. E, como os irmãos perceberão, os contextos não são iguais aos nossos. Né? O nosso contexto é outro. Contudo, irmãos, eu acredito que alguns aspectos espirituais podem sim ser parecidos. E aí eu vou deixar o julgamento dos irmãos, né? E a convicção do Espírito Santo que ele nos mostre a cada um individualmente onde é que essas coisas se encaixam na experiência de cada um. E com base nisso nós possamos nos derramar diante do Senhor e andarmos de maneira, digamos, sóbria, né, diligente, vigilante, principalmente nesses dias em que vivemos tão peculiares. Né? Mas esse primeiro texto, eu queria começar com ele para nos lembrar de algo que eu creio que a gente se esquece. É de que o inimigo se opõe. Ele é o adversário. Satanás é o adversário. Adversário de Deus, em primeiro lugar. Ele não tem nenhum interesse em favor dos propósitos de Deus, em favor do testemunho do Senhor sobre essa terra. E ele sabe onde mexer, ele sabe como mexer, como fazer, e nós distraídamente, não, distraídos tantas vezes, acabamos cooperando mais com ele do que com o Senhor. Né? Então, pela bondade do Senhor, queremos ver situações também adversas de oposição na palavra de Deus e ver como que o Senhor tratou em cada um desses casos. Muito bem, vamos começar considerando o primeiro texto que está em Coríntios, né, na segunda
epístola de Paulo, mas nós vamos ver um contexto antes de chegar ali, né? De forma que quando chegarmos no segundo capítulo de Coríntios, já teremos o contexto. A relação de Paulo com a igreja em Corinto é muito rica, muito intensa. Ela pode ser abordada de dois pontos de vista e faremos os dois rapidamente agora. Um ponto de vista diz respeito às visitas que Paulo fez à igreja em Corinto. E o outro ponto de vista diz respeito aos escritos de Paulo, né, para a igreja em Corinto. Então nós vamos começar com as visitas, vamos ver quais visitas estão relatadas no Novo Testamento, depois veremos os escritos, aí veremos como que essas coisas se encaixam cronologicamente e o nosso contexto naturalmente vai surgir dali. Então, ponto de partida é Atos capítulo 18, no versículo 1. Esse capítulo de Atos encontra-se mais ou menos na metade do que a gente chama da segunda viagem missionária de Paulo. Em Atos 18:1, temos o seguinte: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Essa foi a primeira visita de Paulo a Corinto. Se os irmãos quiserem pensar em termos de falar de formação ou fundação da igreja, não é uma boa palavra, porque a igreja precisa nascer, ela não pode ser fundada, né? Mas, digamos, esse 1 ano e meio que Paulo ficou lá em Corinto, e isso a gente lê no versículo 11, já diz que ele ficou ali 1 ano e 6 meses, nesse período ele viu a igreja nascer e se fortalecer ali em Corinto. Sabemos que essa igreja era uma igreja cheia de problemas, né? E aí essa é parte do contexto nosso um pouco mais adiante. Então essa é a primeira visita de Paulo a Corinto. A segunda nós já vamos encontrar na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 19, 1 Coríntios 4, 19, Paulo diz assim para eles: mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Então, aqui ele faz menção a uma visita que está no futuro. Observe que aquela visita de Atos, capítulo 18, aquele 1 ano e meio, aquilo já havia passado, foi uma estadia ali, né? E aqui já há algum tempo havia se passado, a igreja já demonstrava problemas, ele já havia escrito coisas para essa igreja, e aqui ele já antecipava uma segunda visita. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, é o que parece ser uma referência à mesma visita, só que agora olhando do futuro para o passado, ou seja, a visita já havia acontecido, e ao que tudo indica, é a mesma visita mencionada no capítulo 4, versículo 19 de 1 Coríntios. Então, essa nova menção, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, diz: isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Então, assim, no meio que estuda a vida de Paulo e os seus escritos a Coríntios, essa segunda visita é conhecida como a visita pesarosa, porque ele foi e se encontrou com eles em tristeza. Então é a primeira visita da fundação da igreja, a segunda visita, a visita pesarosa. E ainda há uma terceira visita mencionada no último capítulo de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, diz: esta é a terceira vez que vou ter convosco. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Então ainda estava uma terceira visita ainda no futuro. Então, o que temos de registro de visitas de Paulo a Corinto no Novo Testamento são essas três. Tá? Então, vencemos essa primeira etapa de olhar para as visitas. Vamos olhar para os escritos. Muito bem. Então, o que temos no Novo Testamento
É a primeira e a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Mas nessas epístolas temos dicas de que outras coisas haviam sido escritas. Então, por exemplo, abra comigo no capítulo 5, versículo 9. Ele faz referência a um texto que ele já havia escrito, uma carta que ele já havia escrito. Diz: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. E essa e talvez outras recomendações de Paulo não haviam sido bem entendidas, e ele sentiu a necessidade de escrever o que conhecemos como a primeira epístola aos Coríntios para esclarecer esses pontos. Significa que antes de 1 Coríntios, Paulo já havia escrito algo para essa igreja. Não somente isso, ele havia recebido também uma comunicação, uma carta por parte da igreja em Corinto. Veja o capítulo 7, versículo 1 dessa primeira epístola, diz: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher. E assim tem outros exemplos. Então, ao que tudo indica, Paulo passou 1 ano e meio em Corinto. Saiu de lá, as coisas começaram a ficar, os problemas que existiam afloraram. Aí ele escreveu uma carta que nós não conhecemos, é o que o pessoal chama da carta perdida. Essa carta perdida foi recebida pela igreja em Corinto. Algumas coisas ficaram não bem compreendidas. Eles escreveram de volta com questões como essas aqui do capítulo 7, versículo 1. E aí Paulo entendeu de escrever 1 Coríntios para tratar desses problemas. É por isso que 1 Coríntios é um compêndio, um catálogo, de problemas por parte da igreja em Corinto, e por outro lado é um conjunto de recomendações, da parte de Deus e por intermédio de Paulo. Muito bem, então temos até agora esses dois escritos, a carta que se perdeu e 1 Coríntios. Agora pulamos para 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 4, lemos o seguinte: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas. Então aqui faz menção a um escrito que ele é um escrito no meio de muitas lágrimas. E os estudiosos, olhando para 1 Coríntios, eles entendem que assim, todo o espírito, o ambiente de 1 Coríntios não é uma carta escrita no meio de muitas lágrimas. Então eles entendem que esse escrito de Paulo é uma outra carta que alguns imaginam serem os últimos capítulos de 2 Coríntios. Existe uma descontinuidade em 2 Coríntios, lá por volta do capítulo 8, 9, a epístola muda um pouco de tom. Então, alguns estudiosos entendem que 2 Coríntios terminaria por volta do capítulo 8, 9, e depois tem alguns capítulos que seriam parte dessa carta escrita com muitas lágrimas, e depois, eventualmente, o 2 Coríntios concluiu. Muito bem. Pode ser verdade, pode não ser, mas enfim, então são esses os escritos. Então temos, em termos cronológicos, a primeira visita, Paulo escreveu uma carta lidando com problemas, a igreja escreveu de volta com perguntas. Aí Paulo escreveu 1 Coríntios tentando responder essas perguntas. Aí houve a segunda visita, uma visita, e foi uma visita em tristeza, por quê? Porque ele foi lidar com os problemas que ele havia tentado lidar por escrito com 1 Coríntios. Algumas coisas não foram bem entendidas. Então ele foi lá em pessoa. Então foi um encontro de atrito, foi um encontro difícil, foi um encontro que gerou tristeza. E esse é o ponto-chave ao qual eu vou retornar daqui a pouquinho. Então essa foi a segunda visita. Logo depois da segunda visita houve uma carta escrita com muitas lágrimas.
né, que possivelmente tenha se perdido. E depois, no capítulo 7 de 2 Coríntios, ele faz menção a uma visita, ele recebeu a visita de Tito, vindo de Corinto. E ele estava ansioso para saber qual que havia sido o impacto, né? A recepção dessa carta escrita em meio a muitas lágrimas, se a igreja havia recebido ela bem ou não. E ele ficou aliviado ao saber que havia sido recebida bem. Então, numa expressão de gratidão a Deus, né, e de comunhão com a igreja, ele escreveu 2 Coríntios. Então, tanto é que o início dessa epístola é muito coração de Paulo. É um coração que já está, digamos, muito mais aliviado, né? E assim termina assim, essa interação que temos no Novo Testamento com respeito às visitas e às cartas. Muito bem. Nós estamos quase prontos para mergulhar aqui nesse começo do capítulo 2. Só falta um item, né, no nosso contexto. Nós precisamos voltar para 1 Coríntios, capítulo 5, e veremos um problema específico. E há um certo consenso de que esse problema específico de 1 Coríntios, capítulo 5, é o assunto ao qual ele se refere em 2 Coríntios, capítulo 2. Por isso que nós vamos dar uma olhadinha aqui antes de entrarmos em 2 Coríntios, capítulo 2. Então, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então, havia uma situação, uma pessoa que vivia numa condição moral muito ruim, de conhecimento da igreja, e a igreja não tomou nenhuma providência, eles ainda andavam ensoberbecidos. Aí Paulo entendeu que ele precisava tomar ação. Versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Muito bem. Então, esse é um problema e ele sentenciou palavras muito duras, muito firmes, né? E ao que tudo indica, quando ele foi a segunda visita, aquela visita em tristeza, foi, entre outras coisas, para lidar com essa situação. Não é de admirar, irmãos, que esse contato, esse lidar produziu tristeza, né? Não somente nele, mas em toda a igreja, como não é de estranhar, porque somos membros do mesmo corpo, né? Quando um sofre, todos sofremos. Quando um se alegra, todos nos alegramos. Então, observe, nós vamos ler o começo do capítulo 2, agora com esse contexto, e observe que o tom é tom de tristeza. Capítulo 2, de 2 Coríntios, versículo 1. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Ele já havia ido lá, já havia sido uma situação triste, e ele falou assim, não vou mais falar com esses irmãos em tristeza. Acho que ele chegou à conclusão de que talvez não valeu a pena, não sei. Mas ele deliberou, determinou, não vou mais. Porque se eu vos entristeço, quem me alegará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? Ou seja, ele esperava ser alegrado pelos irmãos. Mas ele havia entristecido os irmãos estavam tristes, como é que esses irmãos iam alegrá-lo? E isso escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me. Confiado
confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Percebe? A alegria de um é a alegria do outro. A tristeza de um é a tristeza do outro. Porque no meio de muitos sofrimentos, aí ele faz menção à carta de muitas lágrimas, né? Muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. E agora parece que ele faz menção especificamente àquela pessoa do capítulo 5 de 1 Coríntios. Mas observe que, ao que tudo indica, essa pessoa havia se arrependido. Que, aliás, é o objetivo de qualquer trato entre os irmãos, tem que ser esse, não outro. É de levar, né, o ofensor ao arrependimento, resgatá-lo, trazê-lo de volta aos pés do Senhor. Então, agora as palavras de Paulo vão na direção de encorajar a igreja, de acolher esse irmão. Veja como que ele coloca isso. Versículo 5 do capítulo 2. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Ou seja, quem entristeceu não entristeceu apenas a Paulo, mas a todos em alguma medida. Precisamos entender, irmãos, que quando um irmão se entristece, pela razão que seja, essa tristeza em alguma medida afeta a todos nós. E Paulo deixa isso tão claro aqui. Depois ele diz, basta-lhe a punição pela maioria. Aqui me parece que a menção é exatamente essa tristeza. Havia uma tristeza na maioria e esse irmão, possivelmente ele percebeu que ele era a causa dessa tristeza. E esse peso, né, tocado pelo Espírito Santo, provavelmente o levou ao arrependimento. Agora, versículo 7. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Então, a palavra, o encorajamento de Paulo era de conforto, de perdão. Ele precisava ser resgatado, porque ele percebia. A tristeza estava tomando conta dessa pessoa. E diz ser consumido. Irmão, você já parou para pensar que a tristeza nos consome? É como se fosse uma fogueirazinha dentro da gente, vai queimando, né, o combustível que deveria ser gasto em outras tarefas. Nos consome. A tristeza nos consome. E aqui diz que ele deveria ser perdoado e confortado para que não fosse consumido por excessiva tristeza. Nessa mesma epístola, ele diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Então a tristeza tem um certo papel, sim, mas não excessiva tristeza, e não uma tristeza muito longa, e não a tristeza de todo mundo, né? Versículo 8, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Confirma que você o ama. Diga que você o ama. Diga que ele é importante para você. Versículo 9. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Agora veja bem. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Na primeira epístola ele estava longe, ele diz, ó, reunidos vós e o meu espírito. Então nós juntos liberamos isso. Agora ele diz a mesma coisa com respeito a perdão. Se vocês perdoam, eu também perdoo. Né? Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por vossa causa o fiz na presença de Cristo. Agora, meu ponto é esse, versículo 11. Para que o perdão de Paulo tinha um objetivo. Por causa de vós o fiz na presença de Cristo. O quê? Perdão. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Pois não lhe ignoramos os desígnios. Os desígnios, os projetos, as artimanhas, as armadilhas. Então ele diz o seguinte, eu sei
que as nossas atitudes podem dar vantagem a Satanás. Veja, é assim que começa o versículo 11, para que Satanás não alcance vantagem. É possível, irmãos, a nossa atitude ser tal que Satanás tenha vantagem devido à nossa atitude. E ele diz, não, mas eu não aceito isso. Eu vou perdoar, para que ele não tenha vantagem, porque eu não lhe ignoro os desígnios. Eu sei por onde que ele mexe. Eu sei que o inimigo é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Veja lá Provérbios. Essa é a estratégia milenar do inimigo. E se alguém perguntar assim, mas será que ele não vai mudar a estratégia? Eu pergunto assim, para que está dando certo? Porque é assim que ele faz. E nós acabamos caindo toda vez. Então, irmãos, nós precisamos ver aqui nesse texto que existe uma oposição espiritual, que Paulo reconhece e diz, eu não ignoro isso daí, né? Mas ele se dispôs a perdoar como forma de contrabalancear essa situação. Então, para fecharmos essa primeira parte, nós vamos praticamente só ler outros 3 textos que falam dessa oposição, dessa batalha, desse conflito espiritual. O texto básico, padrão, fundamental sobre isso é Efésios capítulo 6. Nós vamos apenas ler. Os irmãos já devem ter visto algum filme de guerra. Eu duvido que vocês tenham visto algum filme de guerra em que o exército vai para o campo de batalha de camisa regata, bermudão e crocs. Isso não é. Isso é muito confortável. É assim que a gente fica em casa, né? Mas a gente não pode ir para um campo de batalha desse jeito. Mas, irmãos, espiritualmente, a impressão que eu tenho é que muitas vezes nós estamos andando desse jeito. Totalmente despercebidos e desapercebidos da urgência, dos perigos e das artimanhas do maligno, dos desígnios, que Paulo diz, não lhe ignoramos os desígnios. Eu creio que muitas vezes nós temos que dizer, Senhor, eu tenho ignorado, eu não tenho considerado que eu estou no meio de uma batalha, né? E esse texto vai nos dizer o seguinte, irmãos, a batalha não é entre nós, não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então vamos ler esses versículos, deixar o Senhor nos refrescar a memória e deixar o seu Espírito soprar em cada um de nós, conforme a sua vontade. Versículo 10, capítulo 6 de Efésios. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, ciladas, contra os desígnios, contra os projetos, os planos, as artimanhas. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Há o dia mau. Os dias não são todos iguais. Há dias piores do que outros. Então, para aquele que está passando pelo dia mau, meu irmão, minha irmã, não se desanime. O dia mau não dura para sempre. E para aqueles que estão passando por um período mais tranquilo, não empolga não, porque vem chumbo grosso. Daqui a pouco vem o dia mau. E a pergunta é o seguinte, como é que esse dia mau vai encontrá-lo? Revestido? Fortalecido? Ou será que o encontrará descuidado? E na hora que você perceber, já terá tropeçado umas 2 vezes. Versículo 14, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade,
e vestindo-vos a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui existe uma menção importante, irmãos. Existe uma coisa que no mundo espiritual o Novo Testamento chama de dardo inflamado do maligno. Então põe fogo num dardo e joga. E dependendo de onde cair, se cair no meio do asfalto, fica por ali mesmo. Mas se cair em cima de um telhado de palha, aquilo pega fogo. Então aqui diz que nós precisamos ter um escudo, com o qual esses dardos, ao atingir o escudo, vão bater, vão morrer ali, vão apagar ali. Esse fogo não se espalha, não pode se espalhar. Não queremos dar vantagem ao inimigo. Queremos nos posicionar em favor dos desejos, dos propósitos de Deus, do testemunho do Senhor. Versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Palavras do apóstolo Paulo. Próximo texto, capítulo 5, da primeira epístola de Pedro. Dois versículos apenas. Aliás, vamos ler 3, porque o terceiro é tão lindo esse versículo, nós vamos terminar com ele também. Versículos 8 a 10, 1 Pedro capítulo 5, sede sóbrios e vigilantes. Temos ouvido parábolas, o Senhor diz, olha, vigiai e orai. E aí alguém pode perguntar assim, bom, mas eu vou vigiar sobre o que eu vou vigiar? Existem várias coisas que precisamos, às quais devemos estar atentos. Devemos estar atentos ao cronograma de Deus, à volta do Senhor, verdade. E aqui esse texto nos encoraja a sermos vigilantes com respeito às artimanhas do inimigo. Então, assim, a gente vigia olhando para todos os lados, irmãos? Pode vigiar, olhando só um aspecto. Como alguém já disse, precisamos vigiar olhando para cima, que o Senhor olha para o resto. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. Irmãos, o diabo, ele não brinca em serviço. Você brinca em serviço e eu brinco e durmo em serviço. Mas, irmãos, não pode ser assim. Precisamos pedir que o Senhor nos fortaleça. Ele está atento e diz, procurando alguém para devorar. Vamos para o nosso último texto. Apocalipse capítulo 12. E aqui queremos dar colocar isso aqui numa cronologia profética. Mário já tem tocado em alguns desses pontos, nós não precisamos de todos eles, mas apenas observe o paralelo com 1 Pedro. Primeiros 5 versículos do capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, primeiro céu, mulher. Que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Outro sinal, versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Preste atenção agora, veja a oposição. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse.
Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até seu trono. Não vou entrar nessas questões proféticas e de interpretação, isso é assunto de Mário. Mas meu ponto aqui é o seguinte: quem é arrebatado é a igreja, ou parte da igreja. Então, esse filho varão aqui é uma porção da igreja que está sendo formada em meio a muitas lutas, dores de parto, esse trabalho de parto da mulher, que também tem uma interpretação importante, mas observe que se nós estamos antes do arrebatamento, imaginamos que isso deve acontecer em breve, então estamos naquele momento em que essa mulher está quase para dar à luz. Irmão, se ela está quase para dar à luz, qual é a posição do dragão? Aqui diz que está de frente para a mulher, esperando nascer esse filho varão para devorar. Graças ao Senhor, isso não acontece, mas observe a oposição. E é claro que ele faz tudo para que esse momento não ocorra, porque ele sabe mais Bíblia e mais profecia do que nós todos juntos. Muito bem, irmãos. Então, esse é a primeira parte e a maior parte que eu tinha para deixar com os irmãos. É lembrá-los dessa oposição. E como Paulo, nós precisamos ter uma atitude de não ignorar os desígnios, as artimanhas do maligno. Muito menos de como lidar com elas. E especificamente com respeito a 2 Coríntios capítulo 2, ele havia decidido perdoar. Porque a situação ali era uma situação que havia tristeza. Havia tristeza. Situações ali estavam conflituosas e havia gerado tristeza. E ele entendia que aquilo precisava vir a um fim para que não fossem consumidos. Especificamente aquela pessoa não fosse consumida por excessiva tristeza. Então ele determinou perdoar. E ele diz claramente: para que Satanás não alcance vantagem, pois não lhe ignoramos os desígnios. Que o Senhor nos abra os olhos, irmãos, nos dê um espírito atento e de discernimento para que essa oposição, e não imagine os irmãos que essa oposição ocorre só sábado à noite, é todos os dias da semana. No contexto da família, no contexto do trabalho, no contexto entre os irmãos, o inimigo não vai perder, não vai esperar a próxima reunião para tomar a próxima ação dele. Por isso que devemos estar atentos, né? Muito atentos. Muito bem. Deixa eu ir para o meu segundo texto. Acredito eu que vai ser um pouco mais breve, mas acho que é igualmente importante, porque ele aborda um outro aspecto que também precisamos atentar na nossa caminhada. Né? E meu texto é o de Isaías, primeiro capítulo, se os irmãos puderem abrir comigo. Isaías capítulo 1, versículo 1 começa assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Isaías profetizou para Judá, para Jerusalém. Israel, outros profetas profetizaram para Israel, né, para as 10 tribos. E aqui, para localizar o livro de Isaías na história, Isaías ele dá o nome dos reis de Judá daquele período. Ele menciona 4. São 4 gerações, porque Uzias foi pai de Jotão, Jotão foi pai de Acás, Acás foi pai de Ezequias. Okay? Eu vou mencionar alguma coisa a respeito de Uzias e Jotão, porque eles, digamos, são o contexto deles é o contexto de Isaías no início do livro. E para isso, observe como que Isaías faz menção ao seu chamado, à sua vocação. A visão que ele teve no capítulo 6, versículo 1.
No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então, logo no início, capítulo 6, é o ano em que Uzias morreu. Uzias teve um longo reinado, reinou 52 anos. E esse é o finalzinho, porque no capítulo 6 ele morreu. E aí quem assumiu foi Jotão. Então, o contexto do início de Isaías é fortemente determinado pelo que aconteceu durante o reinado desse Uzias, né, que em alguns textos aparece como Amazias. Então nós vamos ver rapidamente algo a respeito dele. E logo depois, Jotão, que foi seu filho, também caracteriza esse início. Né? Então nós vamos precisar de alguns elementos desse contexto. Okay? Muito bem, vamos abrir no segundo livro de Crônicas, capítulo 26, fala do reinado de Uzias. Nós vamos ler só 3 versículos. O irmão Scroggie, ele descreve Uzias de forma muito, muito precisa. Ele diz: Uzias foi grandioso, mas ele não foi bom. Né? Ele foi grandioso, mas não foi bom. O fato é que ele começou bem, mas ele terminou mal. Capítulo 26 de 2 Crônicas, versículo 4, referindo-se a Uzias, diz: Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Preste atenção no versículo 5. Nice, você está com o microfone aberto, irmã. Só fechar o microfone. Jóia, obrigado, Nice. Versículo 5, propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias. Inclusive, eles acreditam que depois da morte de Zacarias a coisa meio que desandou. E era sábio nas visões de Deus. Observe como que é colocado aqui, nos dias em que buscou o Senhor, dando a entender que houve dias em que ele não buscou o Senhor. Então, nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Irmãos, Judá prosperou muito durante o reinado de Uzias. E depois de 15 anos de Uzias, então ele reinou 52. Depois dos primeiros 15, quem assumiu o reino em Israel foi Jeroboão II, que também foi, além de mau, mas ele foi muito próspero. Então, tanto Judá quanto Israel prosperaram muito nesse período. Então, o início do livro de Isaías é um início de prosperidade, é um evento, é um momento de prosperidade, vamos colocar assim, financeira. Né? Versículo 16, só para a gente fechar um pouquinho aqui Uzias. Mas, havendo-se já fortificado, então ele se fortaleceu, exaltou-se seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso, o que não lhe era permitido. E aí os irmãos lembram que ele ficou leproso. E leproso ficou até os dias da sua morte. Muito bem, precisamos de uma frase que aparece no paralelo desse texto, no segundo livro de Reis, no capítulo 15. Então vamos lá, segundo Reis, mas vamos voltar para segundo Crônicas, então se você quiser deixar o dedo ali, como eu, faz bem. Então, segundo livro de Reis, capítulo 15. Falando de Uzias, versículos 3 e 4. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Agora observe uma coisa que ele não fez. Ele foi bom, mas incompleto. Tão somente os altos não se retiraram. Ele não retirou os altos. Qual foi a consequência disso? O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. A condição espiritual do povo era uma condição completamente dividida.
Eles adoravam, entre aspas, a Jeová, mas continuavam queimando incenso nos altos. Altos esses que Uzias não havia derrubado. Aliás, quem derrubou isso foi só Ezequias, o último dos 4. Ele que fez essa reforma, mas nós não vamos chegar em Ezequias. Muito bem, voltando para o segundo livro de Crônicas, vejamos o que nos diz aqui a respeito de Jotão. E com isso nós encerraremos a fase de contexto. Então lembre-se que Jotão foi o filho de Uzias, sucedeu Uzias. Ele reinou muito menos tempo, reinou 16 anos somente. Tinha Jotão, versículo 1 do capítulo 27 de 2 Crônicas. Tinha Jotão 25 anos de idade, quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadoque. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. E essa frase, irmãos, e o povo continuava na prática do mal. E o povo continuava na prática do mal. É muito curioso isso. Por um lado, 2 reis que a Bíblia relata com até palavras de elogio, aqui principalmente Jotão. O contexto, o cenário, digamos, econômico era de prosperidade e, no entanto, o povo estava numa condição moral muito ruim. Aqui diz que continuava na prática do mal e, como acabamos de ler em 2º livro de Reis, a razão era que era um povo de coração dividido, porque eles, por um lado, achavam que adoravam a Deus, por outro lado, continuavam queimando incenso lá nos altos. Esse é o contexto do que nós vamos ler a partir de agora, de volta no 1º capítulo de Isaías. Capítulo 1, versículo 2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Como se Deus estivesse conclamando a natureza para servir de testemunho. Testemunha daquilo que ele ia dizer e proclamar com respeito a seu povo. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Deus abençoou muito Judá nos dias de Uzias, mas eles se firmaram, se fortaleceram e se ensoberbeceram. Diz, né? A ponto de Uzias achar que podia entrar no templo do Senhor. E então foi ferido de lepra. Versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono de sua manjedoura. Nossa, isso é tão bonito, né? Ou seja, se entrar no YouTube, tem zilhões de vídeos de animais que reconhecem seus donos. Às vezes ficam um tempão sem ver o dono. Quando vê, reconhece e corre. E Deus diz isso, olha, o boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então aqui Deus coloca 2 problemas. Não tem conhecimento. Então, irmãos, nós precisamos aprender a conhecer. Conhecer a Deus. Conhecer a palavra de Deus. Mas não é um conhecimento só de cabeça. Tem que ser um conhecimento de coração. E isso é o que eu acho que diz com entender. É entender com o coração. É interpretação que o Deus quer que a gente tenha das coisas. Experiência. Ter conhecimento e compreender, entender. Ai desta nação pecaminosa. Veja como é que Deus descreve o povo aqui. Povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, Mas nós vamos ver o seguinte, eles continuavam indo até o templo e apresentando seus sacrifícios. Nem por isso Deus se deixou impressionar. Ele disse, eles me abandonaram. Blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás.
regrediram. Os irmãos lembram aquele versículo lá em Hebreus, quando o escritor aos Hebreus cita Abacu, que diz assim: o meu justo viverá pela fé. E logo depois diz assim: mas se retroceder, a minha alma não se compraz nele. Deus não se compraz naqueles que retrocedem. E aqui esse povo havia retrocedido, havia voltado para trás. Versículo 5: porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Irmãos, ao diagnóstico de Deus: cabeça e coração. Conhecimento e entendimento. Essas coisas estavam faltando. A cabeça, claro que a cabeça, figuradamente, podia falar que estava tinhosa, etc. Mas isso nos fala de um pensar que não é adequado, né, às questões espirituais. E o coração, aí pronto. O coração longe de Deus. A descrição do versículo 6. Desde a planta do pé à cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Irmãos, o versículo 6, e essa é uma das frases que eu quero deixar para os irmãos. Deus, olhando para o povo, o que ele via era essas feridas, contusões, chagas, e diz inflamadas. E o principal é que são feridas que não estavam sendo tratadas. Umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Irmãos, quando temos dificuldades, quando temos conflitos, seja no nível que for, família, emprego, sei lá, cada um tem seu contexto, né? Às vezes as feridas ocorrem e muitas delas não curam e não vão curar enquanto não passar por esse processo. E o processo fala de ser espremido, de ser atado, isso é, né, purgar, né? Mas muitas vezes essas feridas elas já são de tempos, elas ressecam e elas precisam ser amolecidas com óleo, com unguento. Irmãos, essa é uma, digamos, indicação muito clara da atuação do Espírito Santo. O óleo, o unguento da unção no Antigo Testamento é claramente um símbolo do Espírito Santo. Os irmãos lembram quando o Senhor proferiu a parábola do bom samaritano? Né? Aquele samaritano que se compadeceu do homem que havia sido, né, atacado, diz que ele foi, né, e pensou-lhes as feridas com óleo, com vinho, e o colocou sobre o próprio animal e o levou até a hospedaria. Então, esse trato do uso do óleo, né, para lidar com feridas, irmãos, é o método de Deus. Precisamos permitir que o Espírito Santo amoleça as nossas feridas antes delas serem espremidas e atadas. Mas elas precisam ser espremidas e atadas. Mas tente espremer ou atar uma ferida que já está toda ressecada. Não vai funcionar. Então aqui nós precisamos entender que se detectarmos entre nós feridas, e muitas vezes a tristeza é consequência de feridas, feridas não tratadas, não espremidas, não amolecidas com óleo, precisamos correr àquele que é o verdadeiro bom samaritano e pedir que ele aplique o óleo, que ele aplique o vinho
e que Ele faça esse processo. E esses processos são um processo muitas vezes de dor, né? Espremer ferida, atar ferida. Mas, irmãos, a cura vem logo depois, né? Muito bem. Versículo 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, algum remanescente, eles teriam sido como Sodoma e Gomorra. Boa notícia, Deus lhe deixou sobreviventes. Uma coisinha, uma pontinha de alguma coisa. O que foi que o Senhor te deixou? Para você não ter o mesmo fim, né, de Sodoma e Gomorra. Às vezes uma pontinha do seu coração que ainda deseja o Senhor. Às vezes uma pontinha da sua consciência que ainda é suficientemente sensível à voz do Espírito Santo. Às vezes é alguém que está do seu lado para te ajudar, para cuidar de você. O Senhor não te deixa só. O Senhor não deixou só Israel, deixou alguma coisa, né? Não muitos. Ele deixou alguns sobreviventes para que o fim deles não fosse como Sodoma e Gomorra. Então essa é uma palavra de esperança, irmãos. Vá ao Senhor, veja o que o Senhor deixou e agarre-se a isso. Versículo 11. De que me serve a mim, Deus falando, a multidão dos vossos sacrifícios? Observe que Israel, que havia deixado o Senhor no coração, continuava com toda a pantomima, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova. Os sábados e as convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene, ou seja, falsidade. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Irmãos, isso é atar feridas, espremer feridas. Deixa o Espírito Santo mostrar onde é que nós precisamos desse arrependimento. Cessai de fazer o mal. Esse é um lado importante, de parar de fazer o mal. Mas nós não podemos parar ali. Veja o que o versículo 17 diz. Aprender a fazer o bem. Não basta não fazer o mal. Precisamos aprender a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei o ao opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa das viúvas. Esse é o cenário. E depois, no início de Isaías, tem muito disso. Deus debatendo com seu povo. Quanta realidade nós podemos aprender desses textos. A forma de Deus tratar conosco, né? Mas o que eu queria deixar para os irmãos é esse trato de feridas que ainda estão abertas. Lembre-se do óleo, indispensável para amolecer. E aqui quero terminar com um tom bem mais positivo, cheio de esperança, que é exatamente os próximos 3 versículos. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Versículo 19 diz, se quiserdes. Essa questão é sempre tão forte com o Senhor.
Os irmãos devem lembrar que quando o Senhor encontrou com Bartimeu, cego, clamando por misericórdia, ele foi até Bartimeu. E a pergunta do Senhor foi: que queres que eu te faça? Ele disse: que eu volte a ver, Senhor. Que queres? O Senhor preza o que a gente quer. E também o Senhor, a fala dele com aquele homem no tanque de Betesda, capítulo 5 do Evangelho de João. Ali, 38 anos, esperando que alguém o jogasse na água, que ele mesmo não podia ir, né? E o Senhor vai até ele e diz assim: queres ser curado? E o curioso é que o texto, o versículo logo antes, diz que o Senhor, vendo-o e sabendo que estava ali há muito tempo, lhe disse: queres ser curado? Ah, Senhor, mas será que não é óbvio que eu quero ser curado? Provavelmente sim, eu acho que o Senhor... Mas Ele quer que nós sondemos o que a gente quer mesmo. Então, por isso que nesse versículo 19 diz: se quiserdes e ouvirdes. Então, irmãos, no fim das contas, né, o Senhor tem que sondar o nosso coração e nos fazer entender realmente o que a gente quer, né? Irmãos, é isso que estava pesando sobre mim. Os dias não têm sido dias fáceis para nenhum de nós, né? A oposição espiritual é alta, é elevada. Como não se bastasse essa oposição, ainda há às vezes tristeza, desânimo, mas não há razão para que prossigamos dessa forma, né? Então nós devemos ir ao Senhor, pedir que lá, na sua bondade, Ele amoleça as nossas feridas com óleo, Ele esprema as nossas feridas, ainda que doa um pouquinho, Ele as ate, Ele as cure, né? E assim como Ele fez com aquele homem, né, que subia para Jerusalém. Aliás, é isso, ele subia para Jerusalém. Os outros aqui desciam. Os outros aqui desciam para Jericó. Que ele nos cure, ele nos coloque sobre o seu animal, né? Mas nós precisamos querer, nós precisamos buscar o Senhor e estarmos atentos às armadilhas do inimigo, né? Às acusações que ele traz. Estarmos prontos a perdoar os irmãos, prontos a prosseguir firmes no Senhor. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Senhor, nós encomendamos essas palavras a Ti e pedimos que o Senhor mesmo as complete. Que o Senhor apague o que não for Teu. Que eu crie aquilo que é Teu. Amém. Que o Senhor nos leve, Senhor, a uma condição de prosseguirmos firmes, atentos, vigilantes, Senhor, cuidando uns dos outros, abençoando uns aos outros, reafirmando uns aos outros o nosso amor, o nosso apreço, o quanto nós precisamos. Sim, exatamente. Senhor, quando um sofre, todos sofremos. Quando um acontece, todos sentimos. Por isso pedimos, pela Tua bondade, o Senhor nos alegre a todos. O Senhor todos. Queremos a presença de Ti. Boas, de gratidão, de ações de graça. Amém. Em nome de nosso Senhor oramos. Amém. Amém. Amém.